Você já parou para pensar por que a questão da identidade de gênero virou um campo de batalha tão grande nesses últimos anos? Por que será que as escolas, os tribunais, as famílias, todo mundo deveria estar discutindo sobre isso? Tem gente que está sendo cancelada por dizer que homem é homem e mulher é mulher. Tem pais por aí perdendo o direito de educar os seus próprios filhos. E tem muitos cristãos aí dentro da igreja que estão sendo chamados de intolerantes só porque eles estão citando a Bíblia. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você o que as escrituras realmente ensinam sobre a identidade e por que isso é tão importante para a sua vida, para a sua família e para a sua eternidade. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Desde 2015 eu estou aqui no Canadá e eu posso te dizer, eu posso garantir para você uma coisa. Esse debate sobre identidade de gênero, ele não é uma coisa apenas cultural, não acontece apenas no Brasil, não é uma questão apenas política. Na verdade, isso é profundamente espiritual. Aqui no Canadá eu posso falar para você, eu já vi crianças sendo ensinadas na escola que elas podem escolher o que elas querem ser, que elas podem ser menino ou que elas podem ser menina. Eu já vi pais cristãos sendo processados porque eles não aceitam a ideologia dos seus filhos. Eu já vi igrejas sendo pressionadas a mudarem aquilo que elas pregam, para aceitar, para se adaptar ao que o mundo exige hoje. E eu posso te dizer de camarote que eu já vi líderes de ministério infantil dizendo que nós precisávamos tirar a família tradicional dos posters. Então, ou você poderia usar um pai com filho ou uma mãe com filho, mas nunca o casal junto com as crianças. Isso eu posso afirmar para você que eu já vi acontecer. E para você não dizer que isso são coisas que eu estou inventando aqui nesse vídeo para você, eu quero te mostrar algumas notícias que fazem arrepiar o cabelo do seu braço inteiro das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Gostaria que você visse comigo aqui a primeira notícia que eu estou te mostrando. Tentativa de pai da Colômbia Britânica de impedir transição de gênero do filho é rejeitada por tribunal de apelação. Você vê aqui na notícia que o juiz acrescenta que a recusa do pai em respeitar a decisão do menino em relação à sua identidade de gênero é problemática. Você vê aqui que o Estado está colocando a culpa do próprio pai perder a guarda do seu filho. Então olha só o que está acontecendo aqui. O menino agora ele tem 15 anos de idade, mas quando essa disputa começou, ele começou aos 13 anos de idade. Com 13 anos de idade você não consegue nem ter habilitação para dirigir aqui no Canadá. E mesmo assim, essa criança de 13 anos de idade conseguiu tomar uma decisão sozinha onde os pais não tiveram nenhum suporte do Estado ou nenhuma voz ativa para poder interferir naquilo que estava acontecendo, nessa transição que estava acontecendo no seu próprio filho. Então, os pais foram impedidos no tribunal, o Estado dizendo para o pai o que ele pode e não pode fazer com seus filhos. Tem uma segunda notícia aqui que eu quero mostrar para você, essa aqui é mais absurda ainda. A notícia diz assim: adolescente de 14 anos de Montana se muda para o Canadá após disputa de custódia de identidade de gênero, diz os pais. Nossos defensores públicos simplesmente nos disseram para ficarmos quietos, manter a cabeça baixa, agirmos com ética e deixarmos a sua filha terminar este programa, disse Christy. Christy é a mãe da adolescente. Quando começou a ficar claro que não era isso que estava acontecendo e nos manifestamos, a custódia da nossa filha foi retirada de nós naquele momento. Olha só que coisa trágica que está falando aqui. A notícia ainda diz, tem um outro trecho aqui que eu achei muito interessante. O pai dessa moça disse o seguinte: eles têm uma agenda completa. Não temos voz no tribunal, disse Todd. Todd é o pai dessa moça. Eles apenas nos calaram e ameaçaram com prisão. Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui? Essas duas matérias, elas estão falando de adolescentes que não têm idade para ter carteira de motorista, mas o Estado tomou conta dessas pessoas, porque como o próprio pai disse, o pai dela chama Todd, como ele disse, o Estado, eles têm uma agenda completa. E quando você se encaixa em um espectro completamente diferente dessa agenda, você é silenciado e como ele foi aqui, ele foi mandado ficar em silêncio e foi ameaçado com voz de prisão. Isso é um absurdo.
Esses pais perderam a guarda da sua própria filha. E sabe o que me deixa mais preocupado? É que muitos cristãos estão com medo de falar sobre isso. Eles estão com medo de serem chamados de homofóbicos, de transfóbicos, de intolerantes. Mas eu preciso te dizer uma coisa: a verdade de Deus, ela não muda porque a cultura mudou. E hoje eu quero te mostrar 3 verdades bíblicas fundamentais sobre a identidade. E essas verdades, elas foram estabelecidas no princípio, e nenhum governo, nenhum tribunal, nenhuma lei pode apagar. Então você vai entender por que essa batalha ela é tão importante, e você vai saber como se posicionar com amor, mas sem abrir mão da verdade. Então vamos lá, vamos começar do começo literalmente. Nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, do versículo 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, no versículo 27. Então olha só o que está escrito aqui em Gênesis. Está dizendo que Deus criou o ser humano. Não foi o ser humano que se autocriou. Não fomos nós que fizemos a nossa própria autoexistência. Não foi a sociedade, não foi nem as leis que nos criaram. Deus criou o homem e a mulher. Foi Deus que criou. E repara nisso, ele criou homem e mulher. A Bíblia não diz que foram várias opções, não diz que foi um espectro, não diz que é uma escolha individual, diz que Deus fez homem e mulher. E isso não é uma opressão, isso não é intolerância, isso é um design divino, esse é o design de Deus, é o design original para o homem e para a mulher. E eu sei que tem gente assistindo esse vídeo agora que talvez esteja lutando com questões sexuais, questões de identidade de gênero. E talvez você mesmo esteja passando por isso. Talvez alguém na sua família esteja passando por isso. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus, ele te ama do jeito que você é, mas ele te ama de uma forma tão absurda que ele não consegue te deixar onde você está. Porque a verdade é essa: nós não temos o direito de redefinir o que Deus já definiu. E quando a gente tenta fazer isso, na verdade a gente não está se libertando, a gente está se prendendo. Porque a identidade, ela não é algo que você consegue construir, é algo que a gente recebe. E a gente recebe isso de Deus. Aí agora alguns podem dizer: mas Renato, isso era coisa do Antigo Testamento. Jesus, ele não falou nada sobre isso. Jesus não falou nada sobre homem e mulher. Eu quero te fazer uma pergunta: será mesmo que Jesus não falou nada sobre esse assunto? Porque se você olhar lá em Mateus no capítulo 19, no versículo 4, Jesus, ele está respondendo uma pergunta sobre o casamento. E olha só o que ele diz. Ele respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então quem que disse que Jesus não falou sobre identidade? Quem foi que disse que Jesus não falou sobre sexualidade? Jesus, ele não inventou uma nova teologia. Ele voltou para o princípio. Ele citou o Gênesis aqui. Ele está falando sobre a criação do homem e a mulher. E ele deixou claro: desde o princípio, Deus, ele fez o homem e a mulher. Jesus, ele estava dizendo: vocês querem entender a identidade, o casamento, a sexualidade? Então vocês precisam voltar para a criação. Voltem para o design original. Era isso que Jesus estava falando aqui. E sabe o que isso significa? Significa que essa não é uma questão cultural, não é uma questão de época, não é questão de modernizar. É uma questão de criação. E é aqui que está o problema. Hoje a gente vive numa sociedade, numa cultura que quer reescrever a criação. Eles querem dizer: não, Deus não definiu nada, você escolhe, você que decide quem você quer ser. Mas veja bem, se eu posso decidir quem que eu sou, então Deus, ele não tem mais autoridade nenhuma sobre a minha vida. E é aí que mora o perigo de toda essa história. Porque o que está em jogo aqui não é sobre a identidade de gênero, mas é sobre quem tem autoridade, é sobre a autoridade das Escrituras, é sobre a soberania de Deus. É sobre quem manda na sua vida, se é Deus ou se é você mesmo. E é por isso que essa batalha ela está sendo travada nas escolas, nas leis, nos tribunais. Sabe por quê? Porque quem controlar essa narrativa sobre a identidade vai controlar a próxima geração. É aí que está a chave de tudo que está acontecendo hoje. E agora eu preciso falar uma coisa muito difícil para você.
mas ela é extremamente necessária. Nos últimos anos, a gente tem visto uma tentativa sistemática de impor essa ideologia de gênero nas escolas, de ensinar as crianças que elas podem escolher o que elas querem ser. Nós estamos vendo essa tentativa de normalizar a linguagem neutra, de criminalizar quem discorda disso. E quando municípios e estados eles tentaram aprovar uma lei para proteger as crianças dessa doutrinação que está acontecendo, olha só o que acontece. O Supremo Tribunal Federal, ele cancela essa lei. Ele diz que isso era inconstitucional. E a notícia ela vai dizer assim, ela está aqui na CNN Brasil. Diz assim: Supremo Tribunal derruba a lei municipal que proibiam linguagens neutras na escola. A corte decidiu que só a União tem poder para legislar sobre esse tema. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O sistema, o Estado está tentando implantar isso nas escolas porque eles querem dominar a próxima geração. Isso não é por acaso, isso não é apenas do Estado, isso não é apenas leis, isso é espiritual. E se a gente não prestar atenção nisso que está acontecendo, vai ser muito tarde logo logo. Porque o que está acontecendo é uma tentativa de desconstruir a família, de desconstruir a identidade, de desconstruir a fé cristã. E a pergunta que fica é: onde está a igreja nisso tudo? Eu entendo, tem muita pressão, tem muita gente com medo de ser cancelada, tem muita gente com medo de ser processado, tem muita gente com medo de ser chamado de intolerante, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, do que Paulo disse lá em Romanos no capítulo 1. Ele descreveu uma sociedade que rejeitou a verdade de Deus, e Deus entregou essa sociedade às suas paixões infames, e isso foi uma marca, foi uma característica daquela sociedade, e a característica era justamente essa confusão de identidade. Meu irmão e minha irmã, a gente não pode ter medo nesse momento. A gente não pode ter medo de dizer a verdade. Nós precisamos dizer a verdade sim, com amor, com respeito, mas com clareza. Porque se a igreja não se posicionar, se a igreja não disser o que é certo, quem é que vai dizer? Então a pergunta que fica na nossa cabeça nesse exato momento é: o que a gente pode fazer? Como é que a gente vive isso na prática? Primeiro, a gente precisa voltar às Escrituras. Nós não podemos deixar a cultura definir o que nós somos e o que nós acreditamos. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus defina. Segundo, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre o que a Bíblia diz que é a identidade deles. Porque se você não ensinar os seus filhos na sua casa, o mundo vai ensinar. E em terceiro lugar, você precisa amar as pessoas. E isso não é uma desculpa para você ser grosseiro com as pessoas, ser arrogante com as pessoas. Jesus, ele nos chamou para amar, mas amar de verdade é você dizer a verdade. E em quarto lugar, você não precisa ter medo. A verdade de Deus, ela não precisa de defensores para continuar sendo verdade, mas ela precisa de testemunhas que sejam fiéis. Gente, que Deus possa encontrar em nós corações que amam, corações que não se dobram diante dessa cultura, corações que estejam prontos para falar a verdade, corações que não mentem. E se essa palavra falou com você, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse ela com alguém, mande para alguém, porque muito mais pessoas precisam ouvir essa verdade. Enquanto mais você compartilha, quanto mais você curte, quanto mais você interage com esse canal, mais esse vídeo vai ser disparado para outras pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe e, se Deus quiser, nós nos vemos no próximo vídeo.